Uma questão importante, já assim, para início de conversa, é você pensar numa estratégia, caso você não tenha ainda, de como você vai construir o teu arsenal de instrumental, como você vai construir o seu arsenal cirúrgico, a sua quantidade de instrumentos cirúrgicos. Porque, cara, se você vai fazer esse investimento inicial de uma vez só, você vai gastar muito dinheiro. Então, uma das maneiras é você ir gradativamente ampliando aquilo que você tem, porque o instrumental não é eterno, mas ele tem uma vida bastante longa de uso, ele tem uma vida útil bastante distendida. E uma regra que muita gente utiliza é não voltar para casa de um congresso ou de um evento científico sem pelo menos um instrumento cirúrgico a mais para o acervo. Se você está melhor de grana, se as opções lá são mais legais, então aí você pode comprar mais coisas. 2, 3, 4 instrumentos, e assim progressivamente você vai construindo o seu acervo, o seu arsenal, de uma maneira mais tranquila, sem que você tenha que desembolsar um grande volume de dinheiro de uma vez só. Outra forma é você fazer essa compra virtualmente, pela internet, de tempos em tempos, você solicita 1, 2, 3 instrumentais para os fabricantes e compra via internet. E por que dessa maneira? Porque o instrumental um pouco mais diferenciado é difícil de achar. Não é sempre que você tem os instrumentos que você gostaria de ter disponíveis nas dentárias. Então, esse processo de construção progressiva, ele ajuda a deixar você com os instrumentais que você vai gostar de trabalhar e que vão realmente atender a sua necessidade. Mas tem uma outra questão nesse ponto aí, que ela é bastante importante e interessante, é que em muitos lugares você tem fábricas menores. E às vezes a gente tem algum receio de comprar das fábricas menores. E a gente tem uma experiência muito boa aqui com fábricas menores, né, no nosso meio de trabalho aqui, por algumas questões muito particulares. Uma delas é que com uma fábrica menor você tem negociação de valor. E aí, então, você pode planejar uma compra maior de instrumental cirúrgico, de uma vez só, indo na fábrica lá, negociando diretamente com eles. Muitas dessas fábricas menores, pequenas, têm showroom. Aí é só dar uma pesquisada na sua região, que é muito provável que você vai encontrar alguma fábrica em alguma cidade próxima ou na capital do seu estado, quase que sem dúvida nenhuma. Então, além dessa questão de você poder fazer uma negociação direta, sem ter que esperar por um congresso, você também pode se associar a outros colegas. Junta mais 2, 3 colegas, e aí então faz uma compra de instrumental ainda maior e consegue uma negociação de valor ainda melhor. E assim a gente consegue fazer uma boa economia. Mas tem uma outra questão importante quando a gente vai numa fábrica menor de instrumental, é que você consegue que eles customizem o instrumental para você. Então, às vezes a gente tem a ideia, né, tá trabalhando ali, mas se esse descolador fosse um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, se esse afastador tivesse uma outra volta aqui, de uma maneira ou de outra, e quando você vai na fábrica, essas fábricas menores, se você realmente conseguir acesso a elas, você vai conseguir que eles ajustem o instrumental, às vezes até na hora, dependendo como está a linha de produção deles. Um exemplo, existe um instrumento que a gente usa em trauma, né? Mas é só para citar esse exemplo da customização, que chama espátula de Lambotte, que é essa aqui, que é uma espátula que a gente usa para reduzir fratura de osso zigomático, para levantar o osso zigomático. E, na maioria das vezes, você encontra essa espátula aqui reta, ela não tem essa curvatura. E essa curvatura aqui foi feita, customizada, para mim, numa fábrica dessas menores. Quando eu fui lá comprar o instrumental, mostrei para o cara, olha, eu quero que tenha uma curvatura assim, assado. Ele foi lá, curvou um pouquinho, veio, eu disse, eu quero mais. E aí ele acabou deixando o instrumento no ponto do jeito que eu queria. Ainda tem a questão que, eventualmente, eles podem personalizar o instrumental, colocar o seu nome, né? Mas isso, sinceramente, é frescura, não é isso que vai importar na qualidade do material que você está utilizando.